Boa noite a todos. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Parabéns novamente pela iniciativa. Espero que esses steps aí perdurem por muito tempo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia do nariz e dos seios da face. Minha formação, como o Gustavo falou, eu sou otorrinolaringologista e também cirurgião de cabeça e pescoço pela Unicamp e preceptor lá do serviço. Anatomia do nariz. Então, o nariz, eu vou falar algumas coisas aqui que são interessantes, desde o pessoal da cabeça e pescoço até para os otorrinolaringologistas e para os cirurgiões plásticos também, que fazem a parte aí de nariz. Então, a gente vai falar um pouquinho que interessa a cada parte. Mas, lógico, o foco é um pouco mais sempre pendendo para a cirurgia de cabeça e pescoço e otorrino. Então, o nariz é dividido em nariz externo, cavidade nasal e seios da face, ou seios paranasais. O nariz externo, então, você enxerga por fora, é muito mais para a parte da cirurgia plástica. Cavidade nasal vai desde o vestíbulo nasal até as coanas. E os seios da face são as estruturas pneumatizadas que nós temos no crânio, justamente para reduzir. É um resquício embriológico lá que veio até das aves, na verdade, mas para reduzir o peso do crânio. Então, nariz externo, ele tem uma porção osteocartilaginosa, que é dividido nas cartilagens laterais inferiores e nas cartilagens laterais superiores, e num esqueleto ósseo. Lembrar que a cavidade nasal ela tem a base larga e um ápice estreito. Então, ela é formada pela parede lateral da órbita e o seio maxilar, e na parede medial nós temos o septo nasal. Os ossos nasais são impares, a gente vê bastante mais na parte de trauma. Eles articulam-se na parte superior com o osso frontal, inferiormente com as cartilagens triangulares ou laterais superiores, medialmente com a espinha do osso frontal, inferiormente vai ter a lâmina perpendicular do osso etimoide e a cartilagem septal, ou quadrangular. As cartilagens nasais, então, nós temos a cartilagem alar superior e a cartilagem alar inferior. Isso é muito mais pensando na parte de reconstrução. Então, comentei da parte de cirurgia plástica, mas até para o pessoal da cabeça e pescoço. No Brasil, os serviços ainda não estão trabalhando com a parte de interdisciplina, pelo menos nos serviços públicos. Na parte privada, na saúde suplementar, já tem cirurgião plástico trabalhando com a pescoço ou com o otorrino, pensando na parte de reconstrução. Então é importantíssimo, esse conceito mudou. É muito importante o cirurgião de cabeça e pescoço, ou até o otorrinolaringologia, ter pelo menos uma base boa para fazer uma reconstrução nasal, preservar desde a função até a parte estética dos pacientes. Musculatura nasal, vai ter músculo prócero, músculo transverso do nariz e o depressor do septo. Isso aqui é muito mais para a parte também de estética facial, mas é importante você pensar nesses músculos quando você vai fazer uma reconstrução. Então, mostrando aqui o prócero, músculo nasal, músculo dilatador do nariz, o depressor do septo e o elevador do lábio superior. Então, o nariz, como ele está numa área central da face, acaba que toda a musculatura justaposta a ela, ou que passa pelo nariz, interfere em outras partes. Então, você vai ter o orbicular do olho, o orbicular da boca, toda a musculatura está bem próxima do nariz. Então, quando você tem uma lesão tumoral ou algo próximo ao nariz, você precisa fazer uma exérese, depois uma reconstrução, você tem que saber essa anatomia, você tem que entender que a musculatura ali, ela está toda ligada com a musculatura dos outros órgãos da face. Septo nasal, então, importantíssimo saber, o septo nasal ele é formado pela lâmina perpendicular do etimoide, pelo vômer, vai ter o processo palatino da maxila, os dois processos eles se unem na região frontal para formar uma porção do septo, a cartilagem quadrangular, o próprio osso nasal, uma porção do seio frontal ela chega a encostar no septo nasal e uma porção também do esfenoide vai encostar no septo nasal. Então, isso é importante porque é uma estrutura na linha média, mas que ela é a união, desde a parte da embriologia, de diversos ossos e estruturas da face. Então, função do septo nasal. A principal, na verdade, é a sustentação. Aqui à direita é a área de quistone, a área K. É uma área que a gente tem que tentar preservar ao máximo. Obviamente, quando você vai fazer uma rinectomia total, você tem que tirar essa estrutura, mas para algumas outras reconstruções, quando você tem um vaso celular, alguma coisa no dorso nasal, é importantíssimo você tentar preservar. Senão, o que vai acontecer é que você vai selar o nariz. Aqui eu coloquei só uma rinoscopia, é básico, mas é importantíssimo todo mundo saber fazer, avaliar. Nós temos lesões tumorais também nas conchas nasais. Via de regra, a rinoscopia clínica é a melhor coisa. Então, concha nasal
média, concha nasal inferior. Por que saber a anatomia do nariz? Aqui eu só coloquei um vídeo rápido, na verdade, de uma rinoplastia lá no serviço, só para mostrar o acesso à parte das cartilagens nasais. Tá rodando o vídeo, Gustavo? Então, Couto, a gente está com um pouquinho de delay aqui, acho que alguns slides você acabou passando, mas Opa, assim, tá rodando sim, mas ele tá bem... tá devagar? Tá rodando, Gustavo? Tá rodando sim, tá rodando, mas ele tá devagar. Vou deixar rodar um pouco o vídeo, então. As imagens estão com um pouco de delay aqui. É só mostrando mesmo essas estruturas que eu falei agora. Então, as cartilagens, fica um pouquinho complicado eu mostrar aqui, mas são as cartilagens laterais inferiores, a cartilagem quadrangular e a cartilagem lateral superior aí. Passou o slide, Gustavo? Não, agora foi. Válvula interna, esse slide? Sim, válvula interna. Ah, então, plano da anatomia ainda da cavidade nasal. Então, 30% do ar que vai para a árvore brônquica lá passa pelo nariz. Então, é importante, existem algumas áreas que servem para aquecer o ar, para filtrar as impurezas do ar, que são as válvulas nasais. Então, existe a válvula externa, que é a região do vestíbulo nasal com a cartilagem quadrangular ou septo nasal, e a válvula interna, que vai ser lá na cabeça do corneto inferior, com a borda da alara inferior também. Tá? Então, é importante saber que essa área é uma área de estreitamento do nariz, serve para aquecer e para filtrar impurezas, mas é uma área que faz como se fosse uma estenose nasal mesmo. Na parede lateral da cavidade nasal, nós vamos encontrar as conchas e os meatos. Então, nós temos a concha inferior, é um osso independente, embriologicamente falando. Abaixo dela, nós vamos ter o meato inferior, que é um local muito importante do nariz, porque é onde vai desembocar o ducto nasolacrimal, que é a drenagem das vias lacrimais. Temos também o meato médio, que já vai ficar lá na concha média, essa estrutura acima ali da concha inferior. Vai ter a drenagem dos seios maxilares, frontal e etimoidais anteriores. E o meato superior, que vai ter a drenagem das células etimoidais posteriores e das secreções que vêm do seio esfenoidal. Vascularização. Então, a vascularização da face, do nariz, principalmente do nariz, da cavidade nasal e dos seios paranasais, vem toda das artérias carótidas, da externa e da interna. Da externa, nós temos o ramo, que é a artéria maxilar, que vai dar outros ramos, entre eles a artéria esfenopalatina. E os ramos principais ali na porção do septo e das conchas, seria a artéria nasal lateral posterior e a artéria septal. Já da carótida interna, nós temos a artéria oftálmica, que vai dar os ramos etimoidais anteriores e posteriores. Essas artérias, elas fazem um plexo venoso na porção anterior da face, chamada plexo de Kisselbach. Eu já vou mostrar um pouquinho para frente. Falando só da anatomia mais superficial, nós temos a artéria facial, que é um ramo da carótida interna. Eu não sei se está aparecendo o desenho já aí, mas fica bem ilustrativo. A artéria facial, as artérias angulares, nasal lateral e labial superior. Do outro lado, nós temos a artéria nasal dorsal, que é um ramo da oftálmica que vem da carótida interna. Faz a vascularização da pele e da parte dorsal do nariz. Então, é importante entender que todo o sistema de vascularização nasal, ele vem tanto da carótida externa quanto da carótida interna. Então, se você tiver, às vezes, fazer um esvaziamento cervical, tiver alguma lesão de vaso, há anastomose de ambos os sistemas vasculares e normalmente bilateral. Tem uma circulação colateral importante. Aqui mostrando só o plexo de Kisselbach, que é uma área importante de anastomose na parede septal, no septo nasal, na região mais anterior. E lembrar também que na porção posterior do septo nasal, nós temos o plexo de Woodruff, que também é uma anastomose das artérias, mas é na porção posterior do... Então, continuando, como eu falei, áreas importantes de anastomose dos dois sistemas arteriais. Então, na porção anterior do septo nasal, nós temos o plexo de Kisselbach.
na porção posterior o plexo de Woodruff. Então, epistaxes são muito frequentes nessa região. A drenagem venosa vai ser pelas veias homônimas, acabam terminando na veia oftálmica e na veia facial. Tá passando agora? Tá passando, perfeito. Então tá. A drenagem linfática. Na verdade, a raiz nasal e a porção mais próxima dela vão drenar, em sua grande maioria, para os linfonodos parotídeos. Todo o restante da pirâmide nasal drena para os linfonodos submandibulares. Tá? Então, assim como os seios da face, normalmente vai drenar região parotídea, depois cadeia jugulo-carotídea e submandibular. Inervação, então, inervação normalmente mais comum é o nervo trigêmeo, então vai ter o V1 e o V2, principalmente, e a inervação especial vai vir pelo nervo olfatório. Tá? Aqui só ilustrando o nervo olfatório e o nervo maxilar aqui, o V2. De nariz é isso, na verdade a anatomia do nariz ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito direcionada. Então cada sub-região do nariz depende da cirurgia ou do procedimento que você vai fazer. O pessoal da plástica enxerga o nariz de uma forma, o pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço e da otorrino de uma forma completamente diferente. Eu acho que o mais importante do nariz é lembrar que tem que saber bem a anatomia para fazer a reconstrução nasal, que já é completamente diferente aqui na anatomia dos seios da face, que aqui você já tem que saber para fazer a exérese tumoral e para ver as regiões que você pode ou não fazer uma ressecção ampla. Tá? Então, falando de anatomia dos seios paranasais aqui, dos seios da face, então nós temos 4 seios paranasais revestidos por epitélio cilíndrico ciliado e células caliciformes. Seria o seios maxilares, o seio etimoidal, o seio frontal e o seio esfenoidal. Falar um pouco sobre o seio maxilar. Ele é o maior, o primeiro seio a se desenvolver. Já lá durante a gestação ele já se desenvolve a partir do 3º mês. O crescimento dele é bifásico, ele acompanha a arcada dentária. Então ele se desenvolve mais rápido nos primeiros 3 anos e depois entre os 7 e 18 anos. A drenagem das secreções do seio maxilar vai direto para o infundíbulo etimoidal ou para o hiato semilunar, que é aquela estrutura bidimensional. É muito comum ele não seguir esse caminho e ele ter um ósseo acessório, ele drenar por outro lugar para a cavidade nasal, que é o ósseo acessório. Muitas pessoas têm esse ósseo e ele não é patológico, então de 15% a 40% das pessoas têm ósseo acessório e não necessariamente elas precisam operar o nariz para melhorar a drenagem do seio maxilar. Fazer a cirurgia que o pessoal do otorrino aí conhece bem, que é a Functional Endoscopic Sinus Surgery, cirurgia funcional dos seios da face. Mas muitos pacientes que têm ósseo acessório precisam fazer cirurgia porque ocorre a recirculação do muco dentro do seio maxilar. Uma estrutura importante também é a célula de Haller, que é uma célula pneumatizada infraorbitária. Sobre os seios maxilares, então, eles têm um formato piramidal, o volume de aproximadamente 15 ml, são cavidades únicas e eles fazem limites com os cornetos inferiores, com o processo uncinado, com o osso da maxila, osso palatino e osso lacrimal. Aqui só ilustrando um corte coronal e um corte axial dos seios maxilares. Tá com um pouquinho de delay, viu, Couto? Mas tá mudando. Vai me falando se casar um pouquinho. Aqui ainda, drenagem do seio maxilar. Essa primeira figura aqui, que é um corte sagital, ilustra bem o caminho de drenagem dos seios. Então, ela está mostrando só ali, na verdade, o ósseo do seio maxilar na região do infundíbulo ou do hiato semilunar. Importante também nessa figura que aparece a arcada dentária aqui, ver a íntima relação que os processos que a raiz dentária tem com o seio maxilar. Isso é causa de sinusite crônica muitas vezes. Seio maxilar, inervação ventilar, ramos alveolares, superiores, posteriores e médios. Aqui, só para ilustrar, acesso. Você tem que saber a anatomia do seio maxilar, porque se você tiver um tumor, uma lesão
polipóide, um osteoma, alguma outra lesão do seio maxilar, você tem que saber acessar ele tanto por dentro do nariz, tanto por via externa, tanto por acesso por dentro da boca, como esse aqui, que é o Caudeolux, que é só para ilustrar mesmo. Então, não necessariamente você vai precisar fazer uma rinotomia lateral, um Weber para chegar dentro do maxilar. Hoje, o conceito de videoendoscopia na otorrino e na cirurgia da cabeça e pescoço já é amplamente utilizado. Então, o pessoal consegue tirar grandes tumores por pequenos orifícios. Aqui é um vídeo de dissecção, só mostrando a artéria maxilar e os ramos dela, então para ver como você consegue ter essa dissecção em cadáver, mas é plausível fazer em vivo, dissecando os ramos. Quando a gente tem um nasoangifibroma ou algum outro tumor, principalmente vascularizado, você consegue dissecar todos os ramos da artéria maxilar aqui, via endonasal. Então, aí eu estou dissecando só a parede do seio maxilar, a parede posterior do seio, dissecando a artéria maxilar, dissecar os ramos dela, então, tirando gordura da fossa ptérigo-palatina. E aí tá os ramos da artéria, vou colocar o nome lá, tá? Só algumas estruturas importantes, então, base do crânio lá para trás, vai ter o forame redondo, artéria infraorbitária, ramo ptérigo-palatino, artéria alveolar, palatina descendente e artéria esfenopalatina ali. Tá? Seio etimoidal, passou o slide aí? Passou. Tá. Então, ele se inicia no 5º mês de gestação. Ele é dividido conforme as áreas de pneumatização. Então, você vai ter o processo, que são as lamelas. Você vai ter o processo uncinado, a bula etimoidal, lamela basal da concha média, concha superior e concha suprema. Ele vai ter o tamanho máximo lá por 12 ou 15 anos, mais ou menos. Via de regra, ele é composto por 10 a 15 células. É dividido em anterior e posterior. Ele tem uma relação íntima com os cornetos médio e superior, com a fossa olfatória e com a lâmina papirácea. Então, apesar de ser uma estrutura pneumatizada, ele está próximo de diversas estruturas que, se você tiver uma lesão oncológica, ou um trauma, ou que você tiver que fazer uma cirurgia endonasal, são estruturas muito passíveis de lesão, como lâmina papirácea, que você já vai ter acesso ao globo ocular, fossa olfatória, você vai ter todo o plexo nervoso olfatório e os cornetos. Então, jogo rápido aqui, só falar das lamelas, isso é muito mais para a parte de anatomia endoscópica. Então, primeira lamela é o processo uncinado. Ele tem 3 inserções principais na lâmina papirácea, no teto do etimoide ou na concha média. Segunda lamela, bula etimoidal, é a maior célula etimoidal anterior. Lateralmente vai ter a lâmina papirácea, posteriormente vai ter o recesso retrobular. Terceira lamela é a porção diagonal da concha média. Então, 3 porções da concha média. Terço anterior seria a inserção da porção vertical, que é na porção lateral da lâmina crivosa. Terço médio é a inserção diagonal, na inserção frontal na lâmina papirácea. E o terço posterior, que seria a inserção horizontal, que é na lâmina papirácea ou na parede medial do seio maxilar. Importantíssimo saber as inserções da concha média, porque você pode usar a concha média para retalhos. Então, muitas vezes você vai tirar um papiloma invertido de dentro do nariz, ou uma lesão maligna, um SEC que você consiga da margem, a margem é muito menor na parte endonasal, você pode rodar um retalho de concha média. Isso é importantíssimo você saber a inserção dela. Mostrando aqui só a drenagem do seio etimoidal. Então, as células posteriores drenam para o meato médio, como a maioria dos seios paranasais, e as células anteriores drenam para o meato nasal superior. Na verdade, aqui está ao contrário, eu escrevi errado aqui. As células posteriores drenam para o meato superior e as células anteriores para o meato nasal superior. Seio etimoidal ainda, e parte nervosa, nervo oftálmico, então parte trigeminal também,
tem o nervo etimoidal anterior e o nervo etimoidal posterior, fazem principalmente a parte sensitiva ali. Aqui só a tomografia para ilustrar, então um corte axial e um corte sagital, para mostrar essa pneumatização importante, a relação com a lâmina papirácea, com a musculatura orbitária, e lá atrás com os seios e com a base de crânio nesse corte sagital aqui. Algumas células que têm hipônimos, a Guernsey, então, uma célula mais anterior é a célula mais anterior do seio etimoidal. Elevação na parede lateral do nariz, anterior à porção vertical da concha média. Então, lembrar, além de todas as estruturas próximas, ducto nasolacrimal está bem associado com a célula Guernsey. Então, quando a gente vai fazer a cirurgia de cistostomia, cirurgias para desobstruir o canal da lágrima, você deve a Guernsey e ampliar essa célula. Concha bolhosa é uma variação anatômica da concha média. Então, uma concha que normalmente não é pneumatizada, mas ela pode estar pneumatizada, e isso não necessariamente representa uma patologia. Então, em alguns casos, essa concha ela obstrui os recessos de drenagem, mas em outros casos é uma mera variação anatômica. Existe uma classificação importante também para a gente que faz a parte de base de crânio, o pessoal da otorrino que faz desde uma sinusotomia básica, e para o pessoal da cabeça e pescoço também quando faz um acesso aberto, que é a classificação de Keros. Ela é baseada na lamela lateral. Então existe o Keros tipo 1, 2 e tipo 3. É o tanto que o bulbo olfatório, a fossa, ela vai mergulhar na porção nasal do etimoide. Então a tipo 1 você tem um risco menor de fazer uma fístula, a tipo 2 um risco intermediário, e a tipo 3 tem um risco maior de fazer fístula com a porção da dura mater ali. Aqui eu coloquei só para ilustrar essa parte endonasal, exérese de um tumor nasal aí sendo feito com o shaver. Tá rodando, Gustavo? Tá rodando perfeito. Beleza. Seio esfenoidal, ele tem um grau de pneumatização variável, ele drena pelo recesso esfenoetimoidal, atinge o tamanho adulto entre os 12 e 18 anos. Superlateralmente vai ter o nervo óptico, lateralmente tem a artéria carótida interna e o forame redondo, do V2, onde passa o V2. Inferiormente o nervo vidiano, ou pelo forame pterigoide, e superiormente a cela túrcica. Então, nessas imagens aqui, a gente vê a íntima relação que o seio esfenoidal tem, principalmente com o nervo óptico e com as artérias carótidas internas. Então, lesões de qualquer uma dessas estruturas, desde uma cirurgia aberta ou uma cirurgia endonasal para ressecção de tumor, para acesso à hipófise, que é muito comum você acessar o seio esfenoidal para ter um acesso amplo à célula túrcica, podem ser fatais. Então, via de regra, estudar bem a tomografia, saber bem a anatomia dessa parte é importantíssimo. Nessa imagem que tem aqui de cirurgia endonasal em vivo, é uma imagem de um acesso a tumor de hipófise. Então, para ver como é amplo o acesso que você tem para trabalhar endonasal para fazer exérese desses tumores aí da neuro. Então, a drenagem normalmente é para o meato superior, pelo meato nasal superior, pelo recesso esfenoetimoidal. Inervação também vem do trigêmeo, nervo oftálmico, nervo maxilar e os ramos faríngeos. Sobre o esfenoide, esse slide é bem interessante. Ele fala um pouquinho da altura de inserção do esfenoide, que também é importante você saber, até porque às vezes você tem algum tumor, um crâniofaringioma, outros tumores que aparecem na porção endonasal, que você precisa saber como acessar. Então você tem que saber o tanto de osso que você vai ter para brocar, ou quão próximo você está da carótida, ali, do nervo óptico e da base do crânio. Então o esfenoide muitas vezes ele é do tipo conchal, que é 3%, do tipo pré-celar ou do tipo celar. Mais ou menos é um pouco difícil de explicar sem eu poder mostrar aqui no slide, mas fica bem claro, ele chega até a célula túrcica, no tipo mais comum que é o celar. Aqui mostrando
um acesso à hipófise. A gente abrindo a hipófise aqui, só para ver o quão amplo ficou o acesso, a gente broca, drila todo o seio esfenoidal para ter acesso a esses tumores de hipófise. Tá rodando, Gustavo? Tá rodando sim. Beleza. Seio frontal. O seio frontal ele é um dos últimos seios a se desenvolver, então ele está ausente no nascimento. Normalmente começa a se desenvolver aos 4 anos. Radiologicamente, você só vai enxergar ele a partir dos 5, 6 anos. Desenvolvimento completo é depois dos 12, mas tem algumas pessoas que só vão ter esse seio completamente pneumatizado lá pelos 18, 20 anos. Algumas pessoas têm agenesia, então tem esse seio hipoplásico, ou ele realmente não se desenvolve, 5 a 10% das pessoas. A drenagem do seio frontal, ele vai para o recesso frontal, então ele fica anterior, ele vai ter o aguernase, lateral a lâmina papirácea e medial a concha média. Aqui mais para ilustrar ali o que eu falei com essas imagens aí, lembrar dos limites, que é a lâmina papirácea, o corneto médio, a bolha timoidal e o aguernase. E na tomografia, importante saber também, a gente faz bastante acesso, principalmente na cabeça e pescoço, aqueles acessos bicoronais. Hoje, com as óticas anguladas de 30, 45, 70 graus, você consegue tirar a maioria das lesões por via endonasal. Na Unicamp, a gente usa bastante um flap de galha, então a gente roda aquele flap, passa por dentro, tira lesões da base do crânio, roda um flap da musculatura da galha poneurótica aqui em cima, e você passa ele por dentro do frontal e você consegue fechar grandes defeitos da base do crânio. Aqui é só uma classificação dos tipos de seio frontal, que é a classificação de Kahn. Então, tipo 1, você vai ter uma única célula pneumatizada superior ao aguernase. Tipo 2, você vai ter 2 ou mais células superiores ao aguernase. Tipo 3, uma única célula superiormente, mas ela chega até o seio frontal. E a tipo 4 tem uma célula pneumatizada dentro do próprio seio frontal. Isso quando você tem rinossinusites crônicas, você precisa fazer as cirurgias de Draft ou de Lotrof, que você vai aumentar o ósteo do seio frontal, ou você vai comunicar os dois frontais, é importantíssimo para você evitar fazer lesões desavisadas da base do crânio, ou fístulas licóricas. Então, só aqui mostrando a espessura do seio frontal e mostrando aqui um acesso bicoronal. Drenagem é no ducto frontonasal no meato médio e vai lá para o infundíbulo etimoidal. Vascularização também pelo V1. Aqui mais para encerrar, como é para ser uma aula não tão longa, apesar da demora por causa desse delay. Só um tumor endonasal, para ver como hoje, com a cirurgia endonasal, a gente consegue ressecar tumores amplos. Isso daqui é um nasoangiofibroma. Então, a gente resseca ele inteiro. Antes, você tinha que fazer uma ressecção crâniofacial para tirar um tumor. Hoje, sabendo bem a anatomia nasal, tendo acesso a cautérios bipolares, bom sistema de vídeo, bom sistema de drilagem e brocas, você consegue fazer a ressecção completa de um tumor desse tamanho por via endonasal, sem ter nenhum corte externo, nenhum retalho é necessário. Você consegue tirar aqui a porção do assoalho, a porção da base do crânio de maneira segura, fazendo menos lesão para o paciente, cirurgias mais rápidas, pós-operatório melhor, o paciente volta qualidade de vida completa depois da cirurgia. Tá rodando, Gustavo? Tá rodando sim, Couto. Perfeito. Tá tranquilo. Então, aqui a gente só tem no final, foi ressecado esse tumor todo, você tem lá atrás, parte posterior, lá o seio esfenoidal, tudo aberto. O tumor inteiro sai por dentro do nariz, às vezes a gente tem que tirar por dentro da cavidade oral aí. E vida que segue para o paciente. Bem, Gustavo, obrigado. Queria agradecer a todo mundo pela paciência aí por esse delay. É que aqui está meio frio, como dá para ver aí na imagem. Então, obrigado por todo mundo pela atenção. É só uma pincelada. A anatomia sempre tem minúcias e diversas classificações que a gente pode ficar conversando por muito mais tempo. Mas, novamente, parabéns pela iniciativa e obrigado pela atenção de todos aí.